Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para iniciar nossa aula de ciências. Nosso tema, de antemão, já está posto, né, aí para que vocês possam ler. Nosso primeiro assunto de ciência, para quem não me conhece, sou o professor Abraão, estaremos trabalhando com a disciplina de ciências. Provavelmente iremos estar trabalhando toda segunda e toda terça-feira, estarei postando algum assunto para que vocês possam estar estudando, né? E esperando que vocês possam estar participando de forma mais intensa, né? Para que nós podemos chegar no final do ano e no final de cada unidade, né? Colher alguns resultados positivos, fruto do esforço de vocês e da dedicação do professor, não é isso? Então, para que nós possamos estar iniciando essa mini aula, né? Eu vou chamar de mini aula. Iremos acompanhar aqui através dessas ferramentas, né, que nós temos, vamos usá-las, né, essas ferramentas tecnológicas, no sentido de estar contribuindo um pouco com a aprendizagem de vocês. Tranquilo? Então, nosso tema é isso aí. Como o nosso corpo funciona. Eu diria assim muito mais, né? Nós vamos olhar aqui o funcionamento, a funcionalidade, né, do nosso corpo e, sobretudo, também a organização, né? Como é que esse corpo, como é o nosso corpo, o corpo humano está organizado, né? Tanto a questão estrutural como a questão funcional. Estrutural é sua estrutura, sua anatomia. E iremos estar estudando aí alguns assuntos. Mas especificamente nesse nosso primeiro encontro, nós vamos falar como o nosso corpo funciona. E vamos entrar também um pouquinho na sua organização. Tem algumas perguntas aí para iniciarmos. Eu gostaria que vocês começassem, né, colocando esse título que aí está. Depois eu irei mandar o exercício de forma organizada. Mas esse é um dos primeiros questionamentos que eu gostaria que nós fizéssemos aqui agora, né? Nesse momento, irei ampliar essa imagem para que vocês possam ler, né, aí no celular de vocês. Pode pausar também essa aula e já vai pode copiar essas questões. É muito mais de provocação, né, para que no final desse encontro nós podemos estar respondendo essas perguntas aí, ou essas provocações para início de aula. Então, quais seriam essas perguntas, né? Eu vou trazer para cá, eu vou ter sempre algum probleminha, né, com questão de tecnologia, é natural isso. Vou ampliar, né, essas perguntas para que vocês possam visualizar melhor aí no celular, ou na tela, no computador de vocês, ou onde vocês estiverem acessando, né, essa mini aula aí, ok? Então vamos lá para essas primeiras perguntas que aí estão. Acompanha comigo, né? Então sempre assim, para início de conversa, para o nosso bate-papo. Vamos colocar sempre como bate-papo breve aqui, né? Nós podemos chamar de aula ou mini aula, né? Então primeira pergunta aí, para o nosso início de conversa. Número 1 aí. Você reconhece algum órgão mostrado na figura? Qual ou quais, né? A que sistema do corpo a que sistema do corpo esses órgãos pertencem? Ou pertencem, né? Sempre no singular e no plural aí. Observe como essa pergunta aparece aí. Número 2. Qual é a função do coração? E dos pulmões? Qual seria a função de ambos esses órgãos, né? Terceira provocação, terceira pergunta. Se uma pessoa tiver um problema cardíaco, será que ele pode prejudicar o funcionamento dos pulmões? Explique. É a terceira pergunta. A quarta. Você acha que é importante que os sistemas do corpo humano trabalhem em conjunto? E aí, é importante que eles trabalhem em conjunto, nessa conjunção, nessa união? Por que isso? É importante trabalharem em conjunto, né? Então essas são as perguntas, essas 4 perguntas, é mais provocativa, né? Em cima desse desenho, né? Dessa próxima página que eu vou estar pondo para vocês aqui, né? Ok? Nós vamos observar esse desenho aí, né? E fazer e responder essas nossas perguntas. Eu vou dar uma ampliadinha, não vou ler esse encardinho que está aí, não vou ler nessa descrição, para questão de tempo, mas vocês podem ler, vou comentar rapidinho, isso é uma peça, né? Um cadáver, né? Isso é um corpo mesmo de um ser humano que aparece aí. Só que ele é passado por um processo, né? Um processo que eles usam algum tipo de material, né? Está especificando o tipo de material que é usado aí, ok? Um processo chamado de plastinização, né? Que eles usam aí produtos, né? Para fazer com que o cadáver, né? Ele fique conservado, né? E
se mantém aí por muito tempo. Esse corpo aí já passou, né, por várias capitais do Brasil. Por aí dá para vocês perceberem a importância, né, de quem criou, né, esse exemplar, podemos falar assim, né, para que nós pudéssemos estar estudando aí, tanto nos espaços educacionais, né, nos espaços acadêmicos, para estar estudando sobre os órgãos e o sistema do corpo humano, toda a estrutura do corpo humano, principalmente, né, visualizar de uma forma mais real, né, é muito real esse exemplar, né, que passou por esse processo aí. Então, só para vocês terem uma ideia, ele foi criado pelo médico alemão, né, Gutenberg von Hens, né, em 1977, ok? São os cadáveres que é desidratado e passa por um banho aí, por um banho de polímetro, né, de silicone, né, já falei para vocês. E ele toma essa forma, esse cadáver aí, ele fica conservado por muito e muito tempo, né? Então, um processo aí químico, né, que esse corpo passa para tomar esse formato aí, beleza? Então esse é o nosso início, vamos, depois você dá uma lidazinha sempre nessa descrição que é importante. Vamos ver aí, né, nosso assunto propriamente dito e começar a fazer uma discussão aqui de forma bem breve, né? Primeira questão é como nosso corpo é formado, ok? Como nosso corpo está organizado, né? Organizado no sentido de formação, né, de organização, organicidade, né? Bom, já esses assuntos você já domina um pouco, então o nosso corpo tem níveis, né? Esse nível de organização, esses níveis nós chamamos de organização complexa por nível de descendência, né? De descendência. Então você pega sempre do menor nível para o maior nível. Né? Nosso corpo está organizado da menor estrutura, da menor unidade viva para a maior unidade viva, ok? Então nós temos como a menor unidade viva, que é a unidade de estruturação e funcionamento do nosso corpo, né? São as células. Vocês podem observar, aí vocês vão encontrar as células. As células são essas unidades vivas, né, que tem basais. Basais é uma espécie de tijolos, né, os tijolos na nossa construção. Beleza? Elas as menores unidades vivas capazes de realizar uma série de funções fisioquímicas, né, que acontece no nosso organismo, ok? Uma célula é uma estrutura viva para começar, minúscula, microscópica, né? Mas é uma estrutura viva. Ela é a base, ok? A base de todo ser vivo. A teoria celular, né, menciona que a célula é a base, é a menor estrutura viva que constitui todo ser vivo. Todo ser para ser considerado vivo, né, é um dos preceitos. Todo ser vivo, para considerar vivo, né, de fato uma entidade viva, tem que estar constituído desse primeiro nível, que é a célula. Tranquilo? Tem algumas exceções aí, né, que se fala muito sobre a questão dos vírus, que são seres acelulares, ou seja, que não possuem células, que já é uma outra discussão que nós faremos em outro momento, ok? Mas, no geral, todos os seres vivos precisam ter na sua estrutura, de acordo com a teoria celular, tem que ser constituído por célula, esse menor nível aí nos seres vivos. Depois nós iremos avaliar se só são esses níveis mesmo, ou se tem um menor nível do que a célula e se tem um maior nível do que a célula, ok? Então vamos dar continuidade a essa nossa aula. Então aí, você tem as células, que é o menor nível, se organizam, né? Isso eu não vou aqui estar lendo, só vou estar dando algumas explicações para vocês, para a gente ver que são 5 níveis de organização do corpo humano, 5 níveis. Essas células se organizam, vão formar os tecidos vão, né, agrupar, fazer junção, desenvolver funções semelhantes, né, para formar o que nós chamamos de tecido, né? As células vão formar os tecidos, esses tecidos vão se organizar, vão formar os órgãos, né? Os órgãos vão se organizar, trabalhar em junção, né, desempenhar determinadas funções específicas, funções similares, funções mais distintas, e vai formar o que nós chamamos de sistema. Da mesma forma, os sistemas vão fazer a junção, né? Lembrando que o sistema sempre depende do outro. Vamos lembrar aqui que o sistema cardiovascular, que é ligado à questão do coração, com a questão do sangue, né? Com a questão da produção, de levar todas as substâncias e retirar algumas substâncias tóxicas do nosso corpo, né? Algumas impurezas, que é feito pelo sistema sanguíneo. Então, só para você lembrar, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório, ele está intrinsecamente ligado. Um depende diretamente do outro. Só para estar lembrando para vocês essa relação aqui de interdependência, né? Todo um sistema depende diretamente do outro.
Assim como os órgãos também. Alguns órgãos, né, desempenham algumas funções, mas sempre dependendo de outro. Tanto é que quando o órgão não vai bem, determinado órgão também é acarretado. E quando o sistema, que é algo mais complexo, um nível mais complexo ainda de organização, quando o sistema não vai bem, imagina, né, que vai afetar o outro sistema. O que eu quero dizer para vocês é que o corpo trabalha em total harmonia. Qualquer problema que tem no sistema vai afetar o outro, de uma forma mais direta ou de uma forma indireta, mas vai estar sempre acarretando em algum problema. Porque então o corpo humano é uma máquina perfeita que tem que trabalhar em harmonia. Tudo que acontece em um sistema afeta outro sistema. Eu dei um exemplo do sistema cardiovascular com o sistema respiratório. Ambos estão muito interligados. Assim acontece nos demais sistemas do nosso corpo. Sistema que nós vamos estar estudando nas próximas aulas, o sistema, né, do nosso corpo. Vamos estar estudando cada um separadamente e de forma bem resumida. Então vamos lá. Então, esse sistema vai se organizar, ok? Trabalhar aí com essa interdependência do outro, a junção para formar o todo, né? Formar o todo, formar o organismo, a entidade, o organismo. Então vamos só relembrar aqui para a gente sair dessa página. Eu não vou ler, só vou falar de forma bem, vou pincelar de forma bem rápida. A célula se organiza, que é o primeiro nível, se organiza para formar o segundo nível, que são os tecidos se organizam, trabalham, né, de forma unida e organizada para formar o quê? Fazer a junção e formar os tecidos. Beleza? Os tecidos vão se organizar para formar esses órgãos, os órgãos vão organizar, né, fazer a junção para formar os sistemas, e o sistema vai formar a entidade, que é o organismo, é o ser, o organismo. Então são esses 5 níveis de organização do nosso corpo, por uma complexidade, né, não podemos falar, por uma complexidade de sistematização em uma ordem crescente. Beleza? Então vamos lá, do menor para o maior. Célula, que forma os tecidos que formam os órgãos que formam o sistema, e o sistema que forma a entidade, que é o organismo. Tranquilo? Então são 5 níveis de organização do nosso corpo aí. Vamos lá adiante, depois vocês leem aí cada página dessa aí que eu estou deixando, né? Cada projeção, para que você possa estar entendendo melhor aí o que eu estou falando para vocês, ok? Essa aí está marcado por página, essa página 14, não é isso? Do seu livro. Quem quiser olhar no livro didático, fica à vontade. Quem quiser ler por aqui também, se sinta muito à vontade. Então vamos adiante. Gostaria que todos prestassem atenção, né? E vamos lá. Então vamos ler agora um pouquinho sobre os tecidos, né? Beleza? Então os tecidos. O que são os tecidos? São estrutura que vai servir de revestimento. Esses revestimentos eles podem acontecer, reverter é você cobrir. Cobrir pode esse cobrir pode ter função de proteção, pode ter várias funções, né? Se eu estou falando aqui algumas, que por exemplo na nossa pele, né? Nossa pele, por exemplo, esse tecido atua com a função de proteção, função de muitas vezes função de revestimento, né, e outras inúmeras funções que os tecidos desempenham, ok? Vamos estar lendo algumas funções de locomoção, né, de relaxamento, de contração. Nós vamos ver a série, né, de funções que os tecidos desempenham, né? Algumas dessas funções acontecem, né, de forma mais, podemos falar, mais voluntária. Quando a gente quer fazer, por exemplo, fechar a mão, abrir a mão, eu faço quando eu quero. A minha boca, né, quando estou movimentando meus lábios aqui agora, porque eu estou fazendo porque eu estou comandando esses reflexos. Se eu não quiser falar, eu paro de falar, não é isso? A mão também, se eu não quiser, né, parar, abrir e fechar, depende da minha vontade. Isso são movimentos ou reflexos que nós chamamos, né, voluntário, né, que não depende, depende única e exclusivamente da minha vontade, não é isso? Mas tem alguns movimentos que acontecem, né, que são aí involuntários. Ou seja, são movimentos, são reflexos que acontecem, são por reflexo automático, né? Podemos falar assim, por reflexo automático. Ele faz de forma mecânica e só, sem a nossa vontade. Que é um exemplo, nosso coração, né? Se você quiser parar, fazer com que ele pare aqui, ele não vai parar agora. Ele não vai nos obedecer, né? Não vai obedecer a nossa vontade, porque os movimentos dele são movimentos involuntários. Não depende da nossa vontade. Ele vai continuar fazendo esse movimento do tic-tac bombeando o sangue, né? E não é porque eu estou querendo fazer, não é porque isso é um movimento que já é natural do meu próprio organismo, né? Ele já faz de forma automática. Alguns órgãos também fazem isso, como, né, no estômago, você vê o estômago roncar, você parece que ele está se movimentando, né? Alguns músculos, podemos falar assim, né? Alguns
algumas partes do nosso corpo, mas pela questão, né, do tecido muscular, que faz muito esse movimento voluntário e involuntário. Só estou adiantando aqui para vocês compreenderem, vocês vão estar lendo sobre essa questão do movimento voluntário e involuntário que acontece aí dentro do tecido muscular. Mas eu falei que tecido, né, são essas estruturas essenciais do nosso corpo, né, que servem para uma série de coisas, elasticidade, movimentação, né, proteção, reserva energética, reserva, né, de como sistema ou estrutura que serve para amortecimento de choques, né? Choques. Aí quando eu falo choque, é o choque mesmo mecânico, né? Quando você pula, os seus pés batem no chão, não é isso porque o meu pé não dói tanto. E se eu bater com o rosto, porque poderia doer tanto, né? Quando eu bato com a mão, dói menos. Mas se eu bater com outra estrutura no meu corpo, né? Que tem menos gordura, menos proteção, na palma da minha mão tem mais tecido, um tipo de tecido chamado tecido adiposo, né? Mais rico em gordura, mais rico por que não falar também mais energético, né? Nos meus pés, né, que também tem essa mesma formação, essa mesma estrutura, os pés, uma concentração maior desse tipo de tecido, né? Tecido adiposo, que serve para imprimir, né? Amortecer, uma espécie de amortecedor para esses choques, né? Esse estresse que nós temos, esse contato com as superfícies mais duras, não é isso? No nosso caso do pé é um exemplo, que é composto por esse tecido adiposo. Mas podemos ver alguns tipos de tecido, né? O tecido epitelial, que divide em dois tipos de tecido, né? Vocês podem acompanhar aí, pode estar lendo. É o tecido epitelial, eu não vou estar lendo aqui, né? Depois vocês vão ler. Que é esse tecido que atua no revestimento, né, do nosso corpo, na proteção no revestimento. O tecido epitelial está mais presente na nossa pele e também em alguns órgãos internos, né, que exerce uma função importante de proteção dos órgãos. Ele divide, o tecido epitelial divide em epitélio, né, de revestimento e epitélio glandular. Eu não vou estar entrando aqui lendo muito para não estender muito nessa aula. Vamos fazer só essa classificação dos tecidos, ok? Os tecidos aí epitelial ou epitélio chamado, né? Epitélio lembra muito pele, viu? Você vai tecido epitelial, você lembra muito mais da nossa pele. Mas o tecido epitelial não reveste só a pele, né? Externamente, nem órgão externamente. Também reveste órgão que está internamente, ok? Por exemplo, o estômago, né? É revestido por tecido epitelial, são órgãos que estão internos, mas são estruturas que estão revestidas externamente, mas, mesmo estando dentro do nosso corpo, mas tem a parte externa, né? Mesmo estando dentro do nosso organismo, que é revestido por esse tipo de tecido, que é o tecido epitelial, ou também chamado de epitélio, para quem preferir. Então, o tecido epitelial, ou epitélio, né, tem dois tipos de tecido, o de revestimento e o glandular. Okay? O glandular e o revestimento. Depois vocês dão uma olhadinha nessa página aí, para não estendermos bastante, ok? Para nós podermos estar passando para a próxima página. Aí tem um exemplo de um tecido, né, de um tipo de tecido aí, vocês podem ler, né, uma foto aí, né, do seu livro, vocês podem observar um tipo de tecido, né, uma microfilmagem, né, uma observação através do microscópio. Aparece sempre a questão de quantas vezes, né, foi aumentado. O microscópio, que é esse instrumento importante, né, nos estudos das células, das organizações do nosso tecido. Então vocês, fechou aqui, eu vou estar abrindo, vocês vão ter essa ideia aí, ok? Então vamos adiante. Leia essa página com atenção. Vamos para a nossa outra página aí, tentar entender algumas questões aí. Então, além do tecido epitelial, né, que é dividido aqui nos dois tipos de tecido, nós já acabamos de mencionar, nós temos aí o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem uma curiosidade que ele é um tecido que você vai encontrar mais na parte interna do corpo, né? Vai revestir mais estrutura interna dos órgãos, ok? Então, vai estar mais presente internamente. Essas células, né, do tecido conjuntivo, ela vai estar mais internamente aparecendo dentro dos órgãos. Ele tem uma função importantíssima, né, o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é constituído de células muito espaçadas, né, separadas por material chamado matriz. Essa matriz é muito rica em diversas substâncias. Entre elas podemos destacar fibras e proteínas. Beleza? Então, o tecido conjuntivo, ele divide em vários tipos de tecido conjuntivo. Vamos ver alguns deles aqui. Não vou ler também por uma questão de tempo, né? Mas irei estar adiantando alguns para vocês aqui. Talvez um ou outro mais relevante eu possa estar lendo. O outro vocês estão, aliás, todos são relevantes, né? Mas um outro destaque eu posso estar fazendo para vocês. Eu já falei do tecido adiposo, né? Que é rico em gordura. O tecido conjuntivo denso,
Aí vocês vão dar uma estrutura, né? Desculpa, vai dar uma olhada nesse tipo de tecido, né? Que está muito presente aí nos músculos e nos ossos. Vocês vão ver aí esse tecido denso, né? Que liga os músculos aos ossos. Muito importante para a questão, né, do movimento, né? Que nós fazemos. Outro tipo de tecido conjuntivo, né? Podemos estar destacando aí o cartilaginoso, tá nessas estruturas de cartilagem, que tem essa estrutura, né? Mais de poder ser elástico, né? Dessa característica, né? De revestir dessas articulações, como orelha, nariz, tudo é cartilagem. E algumas partes, né? Constituídas de que está ali acima dos ossos, naquelas parte esbranquiçada, não é isso? Já que você for apertar o seu nariz um pouco, a sua orelha, você vai ver sair uma substância esbranquiçada, não é isso? É muito comum, é o que nós chamamos de cartilagem, ok? Essa cartilagem é essa estrutura aí que dá essa caracterização, né, de elasticidade e, sobretudo, também de resistência. Vocês vão estar lendo aí e acompanhando cada página dessa aí demonstrada para vocês, ok? Ou apresentada ou projetada. Vamos aí, então. Nós podemos ainda ver ainda como tecido conjuntivo, que eu falei para vocês que são muitos tipos de tecido conjuntivo, estamos vendo alguns deles, não é isso? Podemos observar ainda outro tipo de tecido conjuntivo, né? É o tecido sanguíneo. Eu já falo, o tecido sanguíneo está o quê? Na base do sangue, né? O sangue é formado por quê? Basicamente por 3 tipos de substância, 4 tipos de substância importantes, que a gente sempre faz um destaque. Por eritrócito, não é isso? Os eritrócitos são chamados também glóbulos vermelhos, né? Os leucócitos são chamados os glóbulos brancos, está tudo no sangue, tudo nesse tecido sanguíneo. A própria outra estrutura, a própria água, né? Está presente aí, né? O plasma sanguíneo e outras estruturas mais está presente aí no tecido sanguíneo, que também é um tecido conjuntivo, ok? Lembra que o tecido conjuntivo ele divide ou classifica em vários tipos de tecido. Ainda tecido conjuntivo, tecido muscular, que eu falei, que eu fiz aquele destaque lá, os músculos, né, que propiciam os movimentos em nosso corpo. Alguns movimentos são voluntários, outros não são voluntários, né? Isso depende do nosso montador, isso não depende, já adiantei essa parte para que vocês pudessem estar entendendo. Então nós temos o tecido muscular, né? Ele é formado de células alongadas e com capacidade de contração, ok? Chamada fibra muscular. Esse tecido também é muito formado, é muito rico em fibras musculares, beleza? Então ele propicia muita movimentação, né? Carregado de movimentos, também pela nossa postura, nossa posição, não é isso? Nossa postura corporal, eles que são responsáveis por isso. Além de outras, né? Além de outras funcionalidades, além de outras funções desse tecido aí muscular. Lembrando que o tecido muscular ele divide em 3 tipos de tecido. 3 tipos. Vou destacar aqui bem rapidinho: tecido muscular não estriado. Como que nós podemos, esse eu vou ler para vocês, ok? Tecido muscular não estriado, de contração involuntária. Lembra que eu falei? Involuntária. Então, logo, o nosso coração, desculpa, nosso estômago, nosso intestino, nossa vesícula biliar, a bexiga urinária, né? Eles fazem movimento, eles é composto por tecido muscular não estriado. Não estriado, né? Vai estar propiciando esse tipo de movimento involuntário. Eu falei sobre o nosso estômago, né? Às vezes ele faz alguns movimentos que nós não depende da gente, né? Mas ele faz. Não depende da minha vontade. Então ele faz alguns movimentos involuntários. A bexiga urinária, né? O xixi, você vai ao banheiro, mas se você, né? Você não vai segurar por muito tempo, ok? Esse movimento vai ocorrer de forma involuntária. Você pode estar indo no banheiro quando a bexiga urinária não está cheia, não é isso? Mas quando ela se contrai muito, ela quer relaxar, né? Então esse movimento de relaxamento ele acontece involuntariamente. A bexiga vai forçar, fazer com que o xixi saia de qualquer forma, seja eliminado. Já que o xixi é uma excreta, né? É uma excreta que tem que ser eliminada porque é muito rica em toxina, né? Toxina que não faz mais, que já foi eliminada através do sangue, né? Que não é mais importante para o nosso corpo. Então tem que ser eliminado do nosso corpo. Nós fazemos isso o tempo todo. Essa eliminação de excretas naquelas substâncias que não é mais necessária para o nosso corpo. Tranquilo? Além do tecido não estriado, está presente nesses órgãos, está aí no estômago, no intestino, na vesícula, na bexiga, podemos ainda destacar outro tipo de tecido muscular, ok? O tecido muscular estriado esquelético. Esquelético já está aquela questão, mas está ligado aos ossos, né? De contração voluntária, esse sim, porque eu mexo minha mão,
Eu tenho nervos aqui, né? Esses nervos, eu vou falar nervos, mas são músculos que são classificados como tecido estriado esquelético. Estriado esquelético são aqueles ligados aos ossos, né? São musculatura, músculos, ok? Que estão ligados diretamente aos ossos, que propiciam movimentos do quê? Voluntários, aqueles que dependem da minha vontade. Dobrar pernas, né? Sentar, sei lá, ficar, né? Virar o pescoço, isso tudo são proporcionados por esse tipo de músculos, ok? Que são esse tipo de tecido aí, que é o tecido estriado esquelético, beleza? De contração voluntária, geralmente conectado aos ossos. Beleza? Já acabei de dizer isso. Então vamos lá, o último tipo de tecido aí muscular. Beleza? Tecido muscular estriado cardíaco. Isso aí já dá para vocês saberem onde está localizado esse tipo de tecido. Né? Cardíaco está o quê? No coração. Logo, o coração bate quando você quer. Já falei, né? O coração bate de forma involuntária, não depende da minha vontade. Então, esse tipo de músculo estriado cardíaco, né? Ele realiza movimentos involuntários, ou seja, de contração. Contração, já sabe, não é isso? Relaxamento, contração, relaxamento, contração. É isso, né? Quando você falar em contração. Todo órgão, a maioria dos órgãos tem que fazer esse tipo esses dois movimentos, né? Contração e relaxamento. Ou seja, eles estão presentes nesse órgão, né? Que bombeia o sangue, que é o coração. Beleza? Então vamos aí para outra página. Então, exemplo das células, as células, né? Então é a célula sanguínea. Aqui estão as células, né? Sanguíneas estão aqui. E aqui estão o quê? Lembrando que aqui tem a célula sanguínea, está aqui o que eu falei para vocês. O que está presente aqui na célula sanguínea? Três tipos, lembra? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e o plasma sanguíneo. Né? Além da água também, que tem grande quantidade em nosso sangue. E fui aqui para mostrar um tipo de tecido do coração, né? Ou seja, o tecido estriado cardíaco. Está aqui nessa estrutura, um desenho, a gente está mostrando ele aqui. Tranquilo? Então vamos dar continuidade, ok? A nossa aula, né? Então vamos lá. Fazendo mais um destaque aí na página que se segue, né? Na página 18. Continuando com o tipo de tecido conjuntivo ainda. Lembra que eu falei os tipos de tecido? Os tipos de tecido conjuntivo são aqueles que estão mais internamente no nosso corpo. Beleza? E já falei também que o tipo de tecido epitelial, o epitélio, ele também pode estar revertendo o órgão interno do nosso corpo, como, por exemplo, reverter o nosso estômago, né? Já falei para vocês não fazer confusão. Achar que o tecido epitelial só tem na pele. Não, ele tem revestindo também órgãos dentro do nosso próprio organismo. Então, o tecido ósseo, esse também é fácil você localizar, né? O tecido ósseo é um tecido conjuntivo, né? Não vou falar nele aqui agora, não. Eu vou falar do tecido nervoso. O tecido ósseo tem vários tipos de tecido. Aqui não faz destaque de alguns, beleza? Então, o tecido nervoso. O tecido nervoso já fala, está ligado à questão, né, do nosso sistema nervoso. E quem está por trás do nosso sistema nervoso? Quando a gente pensa no sistema nervoso, nós pensamos logo nessa estrutura aqui, né? Essa estrutura abaixo aí, que é um neurônio, né? A estrutura de um tecido nervoso aí, onde está presente mais na parte do nosso cérebro, né? Que tá, lembrando que o tecido nervoso ele está ramificado para toda a parte do corpo, mas a maior concentração está no cérebro, né? São as células mais importantes do tecido nervoso, são os neurônios, ok? É eles que vão comandar uma série de impulsos nervosos, né? Que acontecem no nosso corpo. Depois nós iremos estudar essa relação aí mais tarde, né? Do que é um neurônio, seu papel, o que ele faz, a sua função. Vamos agora só estar apresentando de forma mais rápida, né? Essas estruturas. Então, o tecido nervoso, ok? É formado principalmente pelos neurônios e por gliocitos. Os gliocitos, outra hora eu vou colocar um vídeo, né, sobre os gliocitos para que vocês entendam um pouquinho, né, desse tipo de células aí que compõem o sistema nervoso, ok? E vamos colocar também e estudar um pouco mais sobre os neurônios também. Esses dois tipos de células aí que está presente no tecido nervoso, a gente vai fazer de uma forma mais aprofundada. Lembrando que aqui a gente vai, né, mais apresentando os tipos de tecido, a gente vai fazer de forma mais rápida. Tranquilo? Aí embaixo tem alguns tipos de tecido, vocês podem observar, né? Onde está mais localizado no nosso braço, né? Braço e antebraço e na mão. Alguns tipos de tecido vocês podem observar. Tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, não é isso?
Aí tem abaixo, né, que vocês podem focalizar aí cada um tipo de tecido e os tipos de célula, né? Como que é esse tipo de célula que forma esse tecido abaixo aí. Beleza? Aí vocês vão estar lendo sempre aí para compreender um pouco. Porque aqui não dá para a gente estar explicando tudo, porque senão vai ficar muito, muito comprido, né? Extenso essa aula. Beleza? Então vamos lá. Para a próxima, nossa próxima explicação, né? Na verdade, o que eu trago para vocês aqui agora, eu mostraria, isso aqui eu vou mostrar na próxima aula, tecido nervoso, né? Só para lembrar para vocês, vamos estar adiantando aqui algumas partes, falando um pouquinho desse tecido nervoso. Vou mostrar para vocês um vídeo também, que não pode ser esse vídeo aqui na próxima aula, né? Ou outro vídeo que eu tenho para mostrar para vocês ainda nessa aula, para encerrar um pouquinho sobre os tecidos. Aí eu vou pedir a vocês paciência, né, nessa primeira aula, para que nós possamos estar entendendo o nosso primeiro assunto. Só para lembrar nosso assunto foi isso aí, o corpo, como o corpo humano funciona, né? Começando com as perguntas, depois observamos, né, aquela estrutura de um cadáver, né, que é conservado em substância, que eu já falei, né, passa por um processo para, já percorreu algumas capitais do Brasil para estudo, né, pela academia, né, pelas academias, estudo aí as relações do corpo humano. Vimos aí como o corpo está organizado, né, nos níveis, os 5 níveis, falamos aí, e vimos os tipos de tecido, né? Vimos o tecido epitelial, também ligando à questão da pele, lembrando que ele também reveste órgãos externos, né? E órgãos internos do nosso corpo também. Ele tem a sua divisão, não é isso? O tecido epitelial divide em 2 tipos aí, já falamos, né? O epitélio de revestimento e o epitélio de glandular, não vou mais estar repetindo aqui, né? Vimos aí o tecido conjuntivo, beleza? Falei para ele que ele são a estrutura que está mais ligada ao revestimento, né, de órgãos internamente, né? Como estrutura interna dos órgãos também ele aparece em muitas partes do nosso corpo, tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo ele pode ser denso, né? Pode ser cartilaginoso, ele pode ser adiposo, as divisões, né? Mais tecido aí, os musculares que eu falei, não é isso? Tecido muscular que são divididos em três grupos aí, beleza? Os 3 tipos de tecido musculares. Nós colocamos, vocês quiserem lembrar, tecido muscular divide tecido não estriado, tecido muscular não estriado, tecido muscular estriado, tecido muscular esquelético e tecido muscular cardíaco, os 3. Tecido muscular não estriado, tecido muscular estriado esqueléticos e tecido muscular estriado cardíaco. Lembra que nós falamos onde está presente cada um deles, você vai reler, né? Quando é que vocês olhassem o tecido nervoso, né? Lembrando aí do tecido nervoso, eu mostrei para vocês, e alguns tipos aí de células, né? De tecidos, melhor dizendo, que está ligado em nosso braço, que compõe o nosso braço e antebraço, beleza? No caso é mais nosso antebraço, não é isso? Nosso braço, aliás, e a mão. E aí vem um exercício, beleza? Esse exercício eu gostaria que vocês copiassem, nosso primeiro exercício. Esse aqui é o nosso primeiro exercício, tá bom? Então vou fixar para vocês. Esse é da página 20, é o nosso primeiro exercício, mas também estarei enviando para vocês aí no grupo esse primeiro exercício, tá bom? Além do nossa primeira pergunta que vocês vão abrir. Aí vocês falam, pô, professor, está tendo muita pergunta, mas no começo é assim mesmo. Então vocês podem responder à vontade, não tem muita pressa. Essa é a nossa primeira pergunta de abertura, né? Eu pedi para vocês colocar o título e depois colocar essas perguntas de provocação. E por fim, né, o nosso exercício, digamos assim, né, para compreender um pouquinho o que nós estudamos, né? Esse exercício da página 20, né? Está aí destacado página 20. Atividade você vai organizar e fazer esse exercício para a gente, né? Poder estar aí conciliando um pouquinho da aprendizagem, dos conhecimentos que nós tentamos, né? Passar para você aqui. Nós, né? Com essa troca, tem que ser com essa troca sempre constante. Vocês também têm a capacidade de pesquisar e de aprender, até muito mais do que o professor, né? Nós estamos aqui com um papel de mediador. E eu espero fazer essa mediação com vocês de forma tranquila, ok? Hoje ficou um pouquinho, de fato, um pouco longa essa aula, mas a próxima aula a gente vai colocar aulas mais curtas, né? Para que nós não possamos estar abusando um pouco do tempo. Como é essa primeira aula, né? Eu gosto de estar aqui estendendo para vocês um pouquinho mais,
porque é necessário estender, né? Mas eu vou estar sempre simplificando para vocês um pouco mais. Tranquilo? Então o vídeo eu vou colocar para vocês, né? Na próxima aula, porque nós estamos aí com excesso de tempo. O vídeo está muito extenso, ok? Deixa para a próxima aula que eu começo com um vídeo para vocês. Tranquilo? Então faça os exercícios, fique com Deus e até a próxima. Se cuidem, porque a coisa não está fácil, não é isso? Não está fácil para ninguém. Então vamos nos cuidar. Grande abraço para vocês, ok?